Nós vamos trabalhar esse tema, a boca fala do que está cheio o coração, que é uma frase de Jesus de Nazaré. E eu quero trazer uma reflexão prática com base dias. Existe uma ciência que se manifesta em nós por conta de fenômenos físicos, extrafísicos, e nós vamos juntos aplicar tudo isso com base nos ensinamentos crísticos, nas obras de André Luiz, e também percebendo a repercussão disso tudo na nossa própria mediunidade. Esse vai ser o nosso foco hoje. Então, já para começar, eu já vou pedir para você, ainda sentados na cadeira, pense num momento muito feliz pelo qual você passou. Pensa numa experiência tua que você sentiu uma profunda alegria, gratidão, alegria. Pensa numa experiência tua que você ficou tão feliz que você explodia como um sol por todas as direções do universo. Feche os olhos agora. Coloque a mão no seu coração e faça com que isso expanda-se mais agora, com as mesmas imagens e com o sentimento que você está tendo. Agora só importa esse sentimento. Faça crescer esse sentimento. Como? Preste atenção nele. Preste atenção nele. Sinta mais. E visualize que no centro do peito, um sol se forma aí dentro de você agora. E esse sol vai se expandindo pelo coração, pulmão, timo, expandindo por toda a caixa torácica. E vai expandindo agora por todo o seu corpo. Esse sol dourado. E você diz: eu sou digno de muito amor. Eu sou digna de muito amor. Repetindo pelo menos 5 vezes. Eu sou digno de muito amor. Não importa o raciocínio agora, somente o sentimento. Isso. Muito bem. Vamos abrindo os nossos olhos. Sustente esse sentimento que você está tendo agora. O que foi que nós fizemos? Nós vamos agora entender juntos.
Você é uma fonte de energia. Você é consciência, é espírito que manipula a matéria, manipula todas as energias a partir do fluido cósmico universal. No momento em que você coloca a sua intenção na direção de um ponto, de uma experiência na memória, o que vai acontecer? Você acessa o registro do fato e dos sentimentos associados a esse fato pelo qual você passou. Você consegue, a partir da consciência, ativar a percepção disso e trazer para essa dimensão física aqui, espaço-tempo. No momento que você traz isso para o espaço-tempo, você ancora, a partir do chakra cardíaco, o fluxo energético. Esse fluxo do que você acessou no campo mental, que está fora do espaço-tempo, está no corpo mental, que é não local, que está está numa outra instância, você ativa no coração órgão, no timo, que é a grande glândula da imunidade, pulmão, que é o órgão que retém a energia da alegria e da tristeza, e é onde você informa suas células exatamente como você quer que ela funcione. Porque as células do nosso corpo, todas as células, todos os órgãos, obedecem à hierarquia máxima do espírito que você é. Até porque as células também são princípios inteligentes, são espíritos que vão evoluir, chegar ao nosso nível. E você tem uma rede de fraternidade universal onde o seu próprio corpo é constituído por esses bilhões de bilhões de bilhões de princípios inteligentes chamados células. As células são médiums do seu campo mental.
no plano físico do seu corpo. Por isso que o passava, ele irradiava uma vibração, que quem estava próximo sentia a vibração dele no corpo físico, não só pelas vias mediúnicas. Até porque o cérebro desenvolve essa função da mediunidade. Mas na pele, no corpo. E a mente transmite tudo isso. Os nossos estados felizes ou infelizes para as mitocôndrias. Ele vai além e diz: equilibrando ou conturbando o ciclo de causa e efeito. Causa e efeito das forças por ela própria libertadas nos processos endotérmicos, mantenedores da biossíntese. A biossíntese que eu mencionei, ou esses processos endotérmicos, é a fábrica de energia que eu falei para vocês. Mitocôndria é usina de energia, ela tem os mecanismos bioquímicos. Esses mecanismos bioquímicos vão gerar energia para a célula, ATP, que é trifosfato de adenosina, mas também gera radicais livres. Radical livre é legal num nível ok, mas se for demais, pode gerar envelhecimento, inflamações, pode gerar todo um processo, está associado também a câncer. Então as mitocôndrias possuem um DNA próprio, um DNA idêntico ao da mãe, inclusive, dentro das mitocôndrias. Então você começa a ativar comportamentos ou funcionamentos para as mitocôndrias de acordo com o que você está sentindo. E isso está acontecendo agora, nesse momento. Está acontecendo a qualquer momento. Você assistiu um filme, se emocionou e chorou, você está depositando nas mitocôndrias essa vibração. Isso vai ser consumido. Vai ser consumido. As mitocôndrias são organelas que estão também associadas à saúde do coração. Descobriu-se agora a ciência recente que as mitocôndrias estão associadas a vários tipos de câncer e tumores, o funcionamento das mitocôndrias. O funcionamento das mitocôndrias também administra as situações de saúde mental, tais como depressão, Alzheimer e doenças neurodegenerativas. Porque as mitocôndrias do cérebro, quando estão em baixa atividade, nessa região do lobo frontal, elas em baixa atividade, segundo estudos, mostram que o indivíduo pode estar com depressão severa. Quando a pessoa está com depressão severa, e você faz alguns exames, como FNIRS, que é um equipamento de infravermelho, ou ressonância magnética funcional, você consegue perceber que a atividade no lobo frontal está baixa no indivíduo com depressão severa. Essa baixa atividade também significa o quê? Falta de energia. E falta de energia é o quê? Mitocôndria. As mitocôndrias estão com baixa energia. São as acumuladoras de energia espiritual que você tem, que nós temos. E o coração, onde é que ele entra nessa história? Tudo, né? Porque o coração é músculo. O coração é músculo. Para o músculo contrair, relaxar e funcionar, precisa de energia. Quem fabrica energia para o coração? As mitocôndrias. Eu acho que hoje todo mundo vai sair com a palavra mitocôndria gravada, né? Porque, gente, é incrível. O André Luiz, ele é incrível nessas obras. Saibam que existem várias revelações da ciência atuais que comprovam que André Luiz escreveu pela mediunidade do Chico Xavier nos anos 40 do século passado. Porque é um tratado de ciência espiritual, ciência do espírito. E o que vai acontecer? O coração,
ele se comunica com as mitocôndrias do corpo inteiro. A boca fala do que está cheio o coração. Muito bem, vamos agora entender o coração. Já sabemos de onde vem a energia. A energia espiritual ela é captada nas mitocôndrias, o corpo inteiro. As mitocôndrias também exercem o fator de fabricar mais energia ou menos energia, gerar saúde ou doença no corpo em alguns órgãos. Essa informação nas mitocôndrias também é trazida das mitocôndrias para o coração, das mitocôndrias para o coração, como também do coração para as mitocôndrias. Por quê? Aqui nós temos um triângulo: cérebro, coração e mitocôndrias. Esse triângulo funciona o tempo todo em rede. Mitocôndrias está no micro, coração está mais no macro, e o cérebro no macro também gerencia, também comanda. Então você tem os estados felizes e infelizes em nível celular. Você pensa, mitocôndrias. É como se as mitocôndrias fossem o coração, entre aspas, das células. Aí você tem o coração de fato e tem o cérebro processando os pensamentos. Lembra das formas pensamentos? O pensamento tem forma, mas ele tem cor, tem textura, ele atrai energia, então ele também tem sentimentos. Então quando se pensa em informação, processamento da informação, é cérebro. Quando se pensa em sentimentos que essa forma pensamento vai ter, é coração que está gerenciando isso. E o estado físico desses sentimentos? Mitocôndrias é que distribui tudo isso. Agora, existe uma conexão entre esses três, porque o coração emite ondas magnéticas. O coração emite ondas magnéticas. Essas ondas magnéticas do coração, elas se comunicam com o seu corpo inteiro. Pesquisadores descobriram, então aqui, antes de avançar, deixa eu falar uma coisa. Coração se comunica com as mitocôndrias. Mitocôndria se comunica com o coração. Já sabemos que as mitocôndrias são as organelas celulares que fabricam energia dentro das células do seu corpo, ok? Exceto nas hemácias, que são os glóbulos vermelhos do sangue, que carregam o oxigênio. O oxigênio que você respira vai para onde? Mitocôndrias. É aqui também que processa o oxigênio para liberar gás carbônico e isso vai para o pulmão, certo? Então mitocôndrias são responsáveis pelos estados felizes e infelizes que serão acumulados dentro delas a partir do que a gente está sentindo agora, beleza? Tudo isso em tempo real. Por isso é importante o agora. Você se posicionar no agora. Se a mente está no futuro, na ansiedade, ou no passado, na mágoa, para as mitocôndrias, ela não sabe que é passado, é futuro, para ela é agora. Então aquele estado menos feliz, daquela raiva, aquele ódio, aquela mágoa que você sentiu, para as mitocôndrias está acontecendo agora, elas não sabem que isso já passou. Vocês estão entendendo? Por que o perdoar 70 vezes, 7 vezes, é uma medida de saúde física? Porque os estados de saúde e doença são comandados pelos sentimentos e emoções nas mitocôndrias. E elas e elas participam de muitas doenças. Quando elas estão em desequilíbrio. Então você quer equilibrar as mitocôndrias? Sinta amor. Faça o amor em ação. Perdoe, sinta esperança. Desequilibrar as mitocôndrias e gerar doenças das mais variadas, aí nós já conhecemos várias emoções e sentimentos, vícios. Então essa é a comunicação coração-mitocôndria. Mas existe a comunicação coração e cérebro. E as mitocôndrias, organelas, estão em todos os neurônios do cérebro. Então você tem uma comunicação total do coração nisso. Coração
traz as ideias, motiva as ideias do cérebro. Os sentimentos, as emoções vão motivar as ideias. Por exemplo, vamos sentir esperança de maneira consciente agora? Vocês topam? Só para fazer um experimento. Olha lá na tela. Coração motiva as ideias no cérebro. Se você tiver com sentimentos de desesperança, de desespero, e que a coisa vai ficar difícil, que nada dá certo, o que vai acontecer? Vai ter ideias, nem vai ter ideia, não vai nem saber o que fazer. Mas se você sente a esperança, ela já te mobiliza um otimismo, ideias otimistas. Eu estou fazendo aqui um movimento consciente com todos nós. Como que a esperança se manifesta? A esperança, ela tem ideias. A esperança também tem uma parte de vida. Eu vou pedir para todos vocês, nesse momento, a participar de um momento prático novamente. Vocês topam? Tudo bem? Vamos para cima? Vamos? Você aí no YouTube também, vamos para cima agora? Então, relaxa, fecha os olhos e preste atenção na sua respiração agora. Respire profundamente. Isso. Respire profundamente por 5 vezes. E preste atenção no ar que entra e no ar que sai. Isso. Agora, crie a imagem da Terra, planeta Terra, regenerado. Visualiza como seria o planeta Terra já regenerado. Você já está em 2089. Ano 2089, agora. Visualiza a Terra regenerada. Um cenário. O que está acontecendo na Terra regenerada? Isso, todas as pessoas unidas. Tudo aquilo que você acredita. A palavra amor está inscrita em todas as frontes. O bem prevalece em muito mais quantidade do que o mal. Isso, visualiza o que você quer. Ano 2089. Agora, olhando para esse cenário, reconheça, faça uma pergunta para você. Reconheço como uma dádiva essa experiência da terra regenerada? Vai ser bom? Reconheço que isso é uma dádiva? Se a resposta for sim, você diz internamente: muito obrigada. E expanda a alegria. Fica feliz por essa realidade que você está visualizando agora. Isso. E agora diz internamente: é isso que eu quero. Eu tenho certeza que isso já aconteceu. Eu tenho certeza. Nesse futuro, nessa cena, torne isso presente como se acontecesse agora. Isso. Quando eu contar até 3, você estará em 2089, sentindo como se fosse agora. Em 1, 2, 3. Isso. Estamos em 2089. Alegria. Sorria nesse momento.
A vitória do bem, de fato, é uma realidade. Preencha agora. Imagine essa energia como se fosse uma luz verde se espalhando por todos os seus neurônios, por todos os nervos, por todo o sistema circulatório. Mentaliza um foco de luz verde percorrendo todas as artérias, todas as suas veias, todos os músculos. Visualize tudo isso se espalhando nos seus olhos. Alguma eventual dor ou doença pela qual você esteja passando agora, deposite um feixe de luz verde nesse órgão do seu corpo, com essa energia da esperança, da fé, da vontade, do futuro melhor, a fé no porvir, a esperança. Isso. Já visualiza esse órgão curado, regenerado. E você declara para você mesmo: já está curado. Já está curado. Sinta a alegria desse órgão já estando curado. A realidade, nesse caso, da sua alma, do espírito. Lembra que o corpo vai fazer o download dessa informação. Então, parte da verdade da alma para isso ser impregnado nas mitocôndrias do seu corpo. Isso, respire fundo. E diz internamente: eu sou a cura. Eu sou a minha própria cura. Mas fala com convicção internamente aí. Vamos lá. Energia interna. Eu sou a fonte da minha própria cura. Eu sou fonte inesgotável de amor. Eu sou fonte inesgotável de amor. E fique feliz por isso. Isso. Eu sou fonte inesgotável de amor. Eu sou a minha própria cura. Coloca isso. Isso. Que maravilha, que fantástico. Olha só, podemos então, isso, abrindo os olhos lentamente. Respire fundo novamente, respire fundo por 3 a 5 vezes. É o seu momento, é o seu momento. Isso. Que alegria, que alegria. Isso. Tem gente aqui na frente que não quer voltar de 2089 para 2025. Bom demais, né? Vocês estão entendendo qual é a sacada, gente? Esperança. Todo mundo sentiu esperança. Esperança é o quê? A esperança, ela tem um conteúdo de vida, sentimento, e de ideia. Certo? Qual é a ideia? Fé no porvir, fé no futuro, certeza no amanhã, uma certeza boa. De que tipo de certeza boa? Qual é o sentimento que traz vida? Alegria, porque a esperança é um prazer, é uma alegria no futuro, diante de algo do futuro que já aconteceu, que já está acontecendo. Onde? No espaço-tempo de 2089 que fizemos aqui. Mas André, como assim? O meu cérebro consegue acessar o futuro? Consegue. Eu vou dar uma dica aqui, porque eu sei que muita gente gosta de estudar André Luiz. Livro No Mundo Maior. Tem um capítulo chamado A Casa Mental. Livro No Mundo Maior, capítulo A Casa Mental. Eu não lembro quem era, mas acho que foi o Calderaro, né? Ele dizia que aqui no lobo frontal, você acessa essa parte do futuro, do que você vai ser. É a parte onde você acessa o mapa do progresso que você decidiu fazer em você. No tronco encefálico, que é nessa região, aqui atrás, na nuca, mais um pouco acima da nuca, certo? É a parte do passado, o que você teve de aquisição, de aprendizado,
São os reflexos condicionados, ou seja, aqueles automatismos da mente, fica tudo arquivado ali, é o HD, certo? É o seu drive. A memória de comportamento está tudo ali. E isso acessa das vidas passadas. A região que ele chama de segundo andar do cérebro, que é a região do sistema límbico, que processa as emoções, a região motora, é a parte do meio do cérebro que comanda os músculos, é o presente, é a aquisição presente. E o córtex pré-frontal, que é essa área aqui da frente, é essa área que é ativada quando você faz caridade, que é um amor em ação, uma atitude sem esperar nada em troca, é a área que é ativada nas situações de meditação profunda, mindfulness, e outros tipos de meditações que você fica ali no agora, e é a área ativada no cérebro também, que são os neurônios de recompensa. Você faz um bem, mas já não sente um prazer de fazer o bem, sem ter recebido fisicamente nada? Esses neurônios são ativados também. E também tem o neurônios espelho, principalmente na criança, que é o neurônios que a criança repete o que você está fazendo. A criança não repete, não é o exemplo que educa, porque a criança também tem neurônios espelho, que ela espelha o que? O comportamento do adulto. Mas o adulto também tem neurônios espelho. Então por isso que Jesus fez o exemplo, agiu pelo exemplo? Sim, porque só de exemplificar, ou ver o exemplo da conduta de alguém, os nossos neurônios já são ativados para espelhar aquele comportamento da pessoa. Isso é automático. A natureza já nos fez assim. Isso é fantástico. Então essa região do córtex pré-frontal, o André Luiz, o Calderaro diz que é onde você acessa também as vibrações do superconsciente daquilo que você quer se tornar. E a ideia é você trazer o que isso para o agora, para as contrações da musculatura, que é o segundo andar do cérebro, para o sistema límbico, que é onde está a glândula pineal também, a glândula da mediunidade. Então no agora vocês ancoraram uma vibração do futuro. Porque o tempo e o espaço aqui, existe aqui, nessa dimensão. Mas você está além do espaço-tempo. Você é uma consciência que gerencia. Você jogou sua consciência ali para o futuro, trouxe a vibração para agora e acionou a esperança. Aí está claro porque João o Evangelista fazia isso muito fácil, né? Com a mediunidade dele. Depois escreveu tudo que ele viu. É nesse sentido. Então essa região do cérebro, ela é fundamental. E ela vai processar as nossas atitudes no bem. Qual que é a grande sacada final do nosso estudo de hoje? Cientistas do Instituto de Matemática do Coração, HeartMath, Matemática do Coração, medindo as frequências magnéticas que o coração emite, perceberam que quando você sente gratidão, existem, junto comigo pessoal, existem frequências de 1 a 30 Hz, é um pacote de frequências eletromagnéticas que o seu coração emite, o órgão, e com picos bem característicos. Fizeram esse experimento numa estatística com N de muitas pessoas e traçaram a média e descobriram que gratidão vai ter esse gráfico, esse jeitão de frequências e intensidades. A raiva é um outro padrão de frequências. Então não é uma frequência só. Então tem o pacote de frequências da gratidão, pacote de frequências da raiva. O seu coração emite um pacote de frequências de ondas da esperança e assim por diante. Agora vem comigo. Vocês percebem que, gratidão, você está aqui, tem picos em frequências mais baixas, sim ou não? Frequências mais baixas tem picos aqui nesse caso. Não é baixo de ruim, tá? É baixo de eletromagnético. Então, a gente percebe, eu fiz um gráfico aqui,
da situação da gratidão tem uma intensidade maior nas baixas frequências, de 0 a 5 Hz, e na situação de raiva tem frequências ali de 10, enfim, que ela funciona. Não sei se dá para ver aí na tela, mas aqui o comprimento de onda é de aproximadamente 300 mil quilômetros a 8,5 mil quilômetros. O que significa isso? Gente, o que o seu coração está emitindo uma onda, a onda faz esse movimento, né? Começa, aí vem para cá e se repete. E fica assim. Sabe esse período, esse comprimento de onda? É o momento que ela começa e volta a se repetir. Esse intervalo mede 300 mil quilômetros. É daqui até a Lua. Mas ultrapassa a Lua, porque fica se repetindo. E vai para Júpiter, Saturno, para todas as direções da galáxia. O seu coração está emitindo isso. 300 mil quilômetros é o comprimento dessa onda. Mas ela continua. Você emite com o seu coração 8,57 mil quilômetros, quando está em 35 Hz. É daqui até o Japão, por exemplo, China. Então, em 35 Hz, você está emitindo um comprimento de onda que vai daqui até o Japão, até a China. Em 1 Hz, o tamanho dessa onda chega até a Lua. E continua se espalhando para outras galáxias. Então, quando você pensa nesse salão, todo mundo vibrando esperança, vibramos concentrados. E se fizer uma oração juntos, você emite um conjunto de ondas que ultrapassa a parede, atinge o cara que está lá no Oriente Médio, na situação da guerra, e ele é tocado com aquela vibração, de alguma forma. De que forma? Agora nós já sabemos. Essas ondas eletromagnéticas que o nosso coração emite. Se essas ondas vão para tão longe assim, nos confins do universo, estão chegando ondas de pensamentos e emoções que você falou com o seu marido ontem à noite. Essas ondas continuam ultrapassando, já ultrapassaram Andrômeda, só para vocês terem noção. Então, imagine a boca quando fala. A boca está mais perto do coração. Olha só, nós fomos para o macro bem longe, agora voltamos para dentro. Muito bem. Olha o que acontece. O coração, ele vai influenciar a nossa fala. Tudo bem, André, eu quero cuidar da minha fala. O que eu faço para melhorar minhas palavras? Eu falo muita negatividade, tem momentos que eu fico com raiva, explodo mesmo, reclamo do trânsito, reclamo da política, reclamo do meu chefe na empresa, reclamo das... Como é que eu faço para mudar a minha fala? Muda o seu sentimento. Ativa um sentimento elevado para impulsionar um novo comportamento da fala. E fala também. Vamos usar a palavra como co-criadora, porque do princípio era o verbo, não era? Do princípio era o verbo, segundo João lá, não foi? E o verbo estava com Deus, papapá, então a palavra é co-criadora. Você declara, você está fazendo reencarnar aquela ideia. Aquilo que é uma forma de pensamento em você, você quer fazer essa forma de pensamento reencarnar? Como? Fala, declara essa forma de pensamento com verbo. Isso declara essas ondas nos átomos do ar, etc. E na vibração das ondas que são propagadas. Então, no momento que você muda o pensamento e começa a repetir palavras positivas, mas sentindo de verdade, você começa a cocriar. Toda vez que você fica falando, mas eu não tenho dinheiro, eu estou sem dinheiro, estou sem dinheiro, estou sem dinheiro. O que você está fazendo? Você está vibrando escassez e declarando estar sem dinheiro. Qual é o resultado da cocriação? Você vai ficar? Entenderam? Se você está sem grana, estou dando um exemplo muito simples, porque eu tenho certeza que isso pega. A situação não é fácil. Mas quando você, eu estou precisando de grana. Mas você começa a sentir que você é abundante. Você tem 80 bilhões de neurônios. Mais de 7 trilhões de átomos. O oxigênio que você respira é abundante. Você é portador de várias dádivas.
E você, quando começa a agradecer por todas as dádivas que você possui, você passa a se sentir agradecida, e ao passar a se sentir agradecida ou agradecido, ativa a fala, como por exemplo, eu sou rica, eu sou milionário, eu sou plena. E quando eu falo, é a riqueza de valores na alma que você carrega, e o seu corpo começa a sentir o valor. Agradeça todo dia pelo sol que abre, que ultrapassa a sua janela. Sinta-se rica, sinta-se rico, sinta milionário. Jesus se sentia um cara milionário, porque o pensamento cria tudo o que você quiser. Cria até um emprego novo, cria empresa nova que você quer montar. É o seu pensamento que cria, e o verbo quando você declara. Então declara que você é rica de oportunidades. O que vai acontecer? Você vai criar oportunidades novas para você. Declara que sim, você é digna de muito amor, de um relacionamento feliz. Você vai ver que muda os sentimentos, muda a forma como você vai enxergar o seu cônjuge. Não necessariamente separar da pessoa, mas você passa a mudar a percepção da realidade, porque você enxerga a realidade da forma que você sente. Se você sente negatividade, você vai enxergar que tudo está ruim. Mas se você sente a positividade de estar integrado num universo abundante, você sente que você é rica. E você é filha do rei, filho do rei. Quem? Deus, co-criador do universo. Você é herdeiro. Estamos falando da parábola do filho pródigo aqui nesse momento, com uma outra linguagem. Nós somos filhas e filhos. Bom, a gente vai fechar, porque tudo isso eu já falei aqui. As mitocôndrias, elas ativam, gente, está responsável por várias doenças. Vamos finalizar, porque a energia, nós calculamos a energia disso daí, mas acredito que o seguinte, em setembro, que vai ter um outro evento aqui, em setembro, que é o da AME, geralmente tem um evento em setembro, do Setembro Amarelo, né? E nós vamos trazer mais detalhes, porque é uma parte mais científica, beleza? Só quero finalizar dizendo o seguinte, a frequência do coração e das mitocôndrias, a frequência é a mesma. Então as mitocôndrias carregam uma frequência de ressonância. Eu fiz os cálculos e vi que é a mesma frequência daquele gráfico que a gente mostrou. Lembra daquele gráfico? O coração emite essas frequências aqui, as mitocôndrias, elas captam essa frequência, e padrão de saúde das mitocôndrias é de 1 a 8 Hz. Se ela recebe 1 a 8 Hz de frequência magnética, elas ficam com saúde. Isso aqui é ciência, científico. Quando a gente traz para agora, faz todo sentido na nossa conversa. Porque ao vibrar esperança e amor, etc., seu coração emitiu essa faixa de frequências aqui, as mesmas que as mitocôndrias respondem saudável. Se for Wi-Fi, né, rede e tal, são frequências que atrapalham as mitocôndrias. Tem cientistas que já até recomendam, desliga o Wi-Fi quando você está dormindo. Quando você acordar, você liga o Wi-Fi da sua casa, porque pode perturbar a saúde das mitocôndrias e eventualmente gerar outras situações de saúde. Eu vou deixar meu contato aqui, Não percam em setembro, vai ter mais coisa, tá? Mas isso aqui nós fizemos na prática. Eu quero acabar com essa imagem, Nós fizemos a prática dos slides que eu passei aqui. Qual desses sentimentos você escolhe compartilhar com alguém que você ama, com alguém agora? Escolhe um deles, escolhe esse que mais te identifica. Escolheu? Escolheu? Agora, só para fechar, por favor, se levante e dê um abraço sentindo esse sentimento. Calma. Sinta primeiro e aí você dá um abraço em quem está do seu lado, com esse sentimento. Vamos lá. Isso. E diga para essa pessoa:
Eu te ofereço a minha alegria, ou a virtude que você escolheu. Agora abrace o da esquerda. Isso, muito bem. Ótimo. Excelente. Agora olhem para mim. Ó, já deixei para você deitar e para cima. Agora, meu amor, meus amores. Agora você olha para mim aqui. Isso. Agora olhe para mim. Fique de pé. Fique de pé. Fique de pé. Agora olha para mim. Isso. Olha para mim. Respire fundo. Isso. Deixa eu deixar aqui já. Muito bem. Agora olhem para mim. Agora silêncio. Silêncio. Isso. Como é o silêncio? Qual que é a ideia? Quando você abraça e ou olha nos olhos da pessoa em silêncio, existe uma magia ou uma força incrível acontecendo. Porque Jesus também curava com o olhar. Sim ou não? Olhem para mim e eu vou olhar para vocês, sem falar nada. Isso. Estão sentindo no ar o que está acontecendo? E também, sem falar uma palavra, só olha para quem está ao seu lado, 5 segundos. Sem falar nada, só olha. Silêncio. Silêncio. Isso. Os olhos também falam do que está cheio o coração. Agora a gente fecha agradecendo. E eu agradeço por esse olhar que recebi agora. Gratidão. Excelente. E agradeço por poder olhar e sentir essa vibração em relação. O que eu mentalizei? E para você que está em casa, eu mentalizei, eu vibrei. Você é digna de muito amor. Você é digno de muito amor. Meu olhar transmitiu isso. De vocês eu senti uma energia poderosa da virtude de cada um. Então, mais importante até que o passe que você vai dar, olha para a pessoa. Mais importante que a sopa que você vai entregar, é importante a sopa também, mas olha no olho da pessoa que você está entregando a sopa. Faz sentido isso? Gratidão.